Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou construir o gráfico da função f de x igual a 2x menos 2. Pelo formato da função, a gente já consegue perceber que é uma função do primeiro grau ou uma função afim, né? Como é que a gente pode descobrir isso? Uma das maneiras bem simples é você observar qual é o expoente da letra x. No caso aqui, ó, o x ele não tem expoente. Quando isso acontece, é porque o expoente ele é o número 1. Então, se o expoente é o número 1, indica que a função ela é do primeiro grau. Uma outra observação. Quando temos aqui, ó, antes da igualdade, no caso f de x, é a mesma coisa de ter o número a letra y. Tá? Ou seja, é a imagem da função, beleza? Para a gente construir o gráfico de uma função do primeiro grau, sempre vai ser uma reta. Sempre vai ser uma reta. Dependendo do valor do a, que é o coeficiente linear, a gente pode determinar se essa reta ela é crescente ou decrescente. Se o valor do a for positivo, essa reta ela é uma reta crescente, ou seja, ela vai sair da esquerda para a direita subindo. Se o valor do a for um número negativo, essa reta vai sair da esquerda para a direita, descendo. Então ela é decrescente. Para você construir esse gráfico, que já sabemos que é uma reta, e neste caso é uma reta crescente, existem várias maneiras de fazer. Eu vou fazer de uma maneira que precisamos apenas de 2 pontos para a gente representar no plano cartesiano. Tá? Eu já até construí aqui o esboço do plano cartesiano para ficar um vídeo menorzinho. Tá? O que você precisa para construir o gráfico dessa função, então, que é uma reta? Você vai precisar do coeficiente linear, que é representado pela letra B. Mas quem é o coeficiente linear? É a parte da função que não tem x. Então eu já sei que o valor do B, que é o coeficiente linear, vai ser o menos 2. Então eu vou vir aqui e vou anotar. Então já sei que o B é menos 2. Esse coeficiente linear vai me indicar o local onde o gráfico, que no caso é uma reta crescente, vai cortar o eixo Y. Então eu já sei que essa reta vai cortar o eixo Y no número menos 2. Aí eu vou anotar essa informação aqui, ó. Só vou escrever aqui, ó, eixo Y. Só para eu lembrar quando eu for fazer o desenho. Bem, já temos um valor. Precisamos de mais um valor. Qual vai ser esse segundo valor? Esse segundo valor vai ser o zero da função. Tá, mas só que eu não tenho o zero da função. Então você vai ter que calcular o zero da função. Como é que você calcula o zero da função? Você vai pegar o que está antes da igualdade e colocar igual a zero. Então vamos aqui, ó. Então você vai pegar aqui, ó, f de x e colocar igual a zero. Lembrando que o zero da função é o valor do x quando a imagem for igual a zero, certo? O valor do x quando a imagem for igual a zero. Então já sabemos que temos que determinar o valor do x. Bem, se f de x é igual a zero, já sabemos que esse f de x aqui, ó, vai ser 2x menos 2. Então a gente vem aqui e faz o seguinte, ó. 2x menos 2 igual a zero. Transformamos uma função do primeiro grau em uma equação do primeiro grau. Como é que a gente vai resolver essa equação? Repetimos o termo que tem letra antes da igualdade, e o que não tem letra a gente coloca depois da igualdade, mudando o sinal. Já sabemos que temos que determinar o valor do x. Só que aqui, ó, a gente tem 2x.
Então esse 2 que está multiplicando, eu vou ter que passar ele para o outro lado dividindo. Mas podemos usar uma outra maneira também, que é a seguinte, ó. Esse 2 que está antes do x, você coloca ele aqui embaixo e também aqui embaixo. Tá? Por quê? Porque quando a gente tem uma igualdade, o que a gente faz antes da igualdade, temos que fazer também depois da igualdade. Beleza? Então, ó, quando você simplificar aqui, ó, dividir, né, ou simplificar, 2 por 2 vai dar 1. Neste caso, a gente vai ficar apenas com o x, que é o nosso objetivo. E do outro lado, ó, 2 dividido por 2, 1. Ou seja, já encontramos o zero da função. Já sabemos que o zero da função é o local onde o nosso gráfico, que é uma reta crescente, vai cortar o eixo x. Então já sabemos aonde o gráfico vai cortar o eixo y e também aonde vai cortar o eixo x. Bem, a partir dessas duas informações, a gente vai construir o plano cartesiano, né? Fazer o esboço do plano cartesiano, que é esse aqui, ó, que eu já fiz antes de iniciar o vídeo. Bem, mas qual é o tamanho que a gente vai fazer desse plano cartesiano? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente observa quem é o maior valor absoluto entre o valor do b e o zero da função. Lembrando que valor absoluto é o número positivo, né? Então, se você tem menos 2, o valor absoluto de menos 2 é 2. Então, entre o 2 e o número 1, o maior é o número 2. Então, a gente vai fazer o plano cartesiano, ó, 2 centímetros para cada extremidade. Lembrando que esse eixo é o eixo x, né, que é o eixo das abscissas, e esse eixo é o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Vamos agora representar esses dois pontos aqui, ó, aqui no plano cartesiano. Já sabemos que vamos cortar o eixo y no menos 2. Como esse número é negativo, então vai ficar 2 centímetros abaixo do zero. Lembrando que o zero o zero aqui, ó, é o encontro entre as duas retas. Já sabemos que o zero da função, ó, é o número 1, que é onde vai cortar o eixo x. Então vamos fazer um ponto no eixo x, no número 1. Como 1 é positivo, é 1 centímetro para a direita. Já temos aqui, ó, os dois pontinhos. Com esses dois pontos, a gente já consegue fazer a reta, né? Que é o gráfico dessa função. Então aí você vai pegar a régua, né? E vai ligar esses dois pontos. Nesse caso aqui eu não vou utilizar a régua, mas não é a forma correta de se fazer. Então, para você fazer o plano cartesiano e o gráfico, devemos utilizar o material adequado, que no caso seria a régua, tá? Eu não estou utilizando aqui. Então vamos aqui fazer o nosso gráfico. Ó. Então aqui a gente vai ligar esses dois pontos. Ó. E aí a gente tem o nosso gráfico, né, que é uma reta. Lembrando que essa reta, ela tem que passar um pouquinho, ó, do primeiro ponto e do segundo. Porque essa reta aqui, ó, ela é infinita. Feito isso, eu vou colocar os números aqui, ó, que eu ainda não tinha colocado, tá? Então, depois que você colocar esses números aqui, você já concluiu o que o exercício pediu. Beleza? Muito obrigado.